Olá pessoal, bom dia, namastê, tudo bem com vocês? Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a essa live, a esse vídeo. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as 4 nobres verdades. Já tem um tempinho que eu quero tratar desse assunto, né? Mas eu não estava vendo oportunidade. E como eu terminei de editar recentemente o vídeo do curso de mediunidade, eu acabei citando por alto essa, essa máxima do budismo. E daí pensei, né? Olha, tenho que falar sobre isso, preciso me organizar para falar sobre isso. E acabou que aqui na minha informalidade, então não reparem, né, os modos. Eu tava aqui em um momento eu comigo mesmo e falei, eu acho que é agora que tem que sair essa live, né? Agora que eu tenho que gravar esse vídeo. Eu não posso esperar para depois. E as 4 nobres verdades, eu vou me basear em um texto que eu peguei aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Sim, da monja Coen, né? Que é uma monja brasileira, uma monja budista brasileira, o qual eu admiro assim profundamente. Ela tem um trabalho incrível, é uma grande mestre sacerdotisa e mesmo sendo de outra cultura, de outra religião, eu não posso deixar de magnificar o trabalho dela, né? E agradecer, porque é um primor. Então eu vou usar um texto dela como base, vai ser um texto comentado, como eu vou usar como base para a gente poder conversar e falar um pouquinho sobre, deixa eu só me ajeitar, sobre essas 4 nobres verdades. Eu esbarrei com esse assunto, né? Essa luz está explodindo aqui no óculos, mas vai ser necessário porque o horário tá tudo escuro. Sem óculos vai ficar feio. Então, eu esbarrei com esse conteúdo há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo o curso de integração aqui do templo. E foi meio que eu estava fazendo uma pesquisa para ajudar os médiuns do templo, né, os médiuns de incorporação, no processo deles de... Acho que assim a luz explode menos, né? Para ajudá-los no processo de atendimento aos consulentes, né? Para ajudar as pessoas a receberem e ajudar as pessoas a entenderem melhor os seus problemas, a causa, a principal causa do sofrimento, né? Porque muitas pessoas que procuram os trabalhos mediúnicos e os trabalhos espirituais, seja de que religião for, elas querem, de certo modo, terceirizar a responsabilidade, né? Elas sabem que muito do que elas estão vivendo é causas e consequências de atitudes tomadas por elas, de pensamentos tomados por elas, de hábitos errôneos, né? Então, nós que trabalhamos com mediunidade, que manipulamos a mediunidade, muitas das vezes a gente se sente na obrigação ou na responsabilidade de resolver os problemas dessas pessoas, né? E fazendo esse curso, preparando esse material,
que é um curso obrigatório que todo mundo faz quando entra aqui para a Ordem Mística do Rei Salomão, eu me deparei com essas nobres verdades, mas naquela época eu só tinha encontrado 3, que são as 3 primeiras. Depois de um tempo, passou-se muito tempo, eu esbarrei com a apresentação dessas nobres verdades e depois descobri que eram 4, né? Que eu usava ainda erroneamente, usava incompleta a tese incompleta. Bem, e eu quero compartilhar com vocês, esse vídeo vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Magno Constantino. Aqui no Facebook deve ficar provisoriamente, né? Eu sempre passo os vídeos daqui pra lá. Então você fique à vontade aí para poder assinar o canal, compartilhar com seus amigos, apertar aqui no sininho e receber as notificações para os próximos vídeos, tá bom? Isso me ajuda muito, mas faça se você sentir no coração. E então, as 4 nobres verdades, de acordo com os textos canônicos, são as verdades do sofrimento, a da causa do sofrimento, a verdade da extinção do sofrimento e a verdade do caminho de 8 aspectos para a extinção do sofrimento. Isso daqui é quase que um tutorial para viver bem ou aprender a viver melhor. Nobre aqui é usado como sentido oposto do comum, né? Ordinário, indicando iluminação supramundana. É uma condição transcendendo a existência mundana. Então, quando fala que nobre verdade, é porque traz a ideia de ser algo maior, mais forte e que te torna melhor se você conseguir alcançar. A básica doutrina budista das 4 nobres verdades é completamente lógica, exclui qualquer coisa que seja ilógica. A exclusão do ilógico é característica básica e única do budismo. Esse é um comentário do professor Mizuno Kogen, da Essentials of Buddhism. O Sutra do Girar a Roda do Dharma no Parque dos Servos, uma das canções de Samyutta Nikaya, é uma das 4 nobres verdades. São descritas por Shakyamuni Buda, cerca do século 7 a.C. E aí, nós temos aqui esse sutra, tá? O Sutra do Girar a Roda do Dharma. Eu não sei se eu vou conseguir transmiti-lo com a mesma eloquência que ele representa. Monges, nascimento é sofrimento, velhice é sofrimento, doença é sofrimento, morte é sofrimento. Estar unido ao que se detesta é sofrimento. Separar-se do que se ama é sofrimento. Não se obter o que deseja também é sofrimento. Resumindo, o apego aos 5 agregados é sofrimento. Essa é a nobre verdade do sofrimento. Monges, é o apego que leva ao renascimento, conectado à alegria e ganância, continuamente encontrado deleite e prazer, ora aqui, ora ali. É o apego por satisfações sensuais, apego à existência e apego à não existência. Esta é a nobre verdade da causa do sofrimento. Monges, o apego pode ser afastado e destruído, abandonado e rejeitado. Libertar-se e livrar-se dos apegos é possível. Esta é a nobre verdade da extinção do sofrimento. Monges, essa é a nobre verdade sobre o caminho de exterminar o sofrimento.
o ponto de vista correto, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta. Esse é o Sutra, e daí todo esse ensinamento sobre essas 4 nobres verdades se dá com base nesse texto. Bem, primeiro vamos falar sobre o sofrimento, né? A importância da verdade do sofrimento, dukkha satya ou sakha sakha, é a necessidade primordial de ver a realidade como é. Em termos do absoluto, o relativo é incompleto, repleto de contaminações e sofrimentos. Há 8 espécies de sofrimento: o nascimento, a velhice, a doença, a morte, o contato com o que detestamos, a separação do que amamos, objetivos inalcançáveis e o sofrimento inerente ao apego aos 5 agregados, que são elementos psicofísicos: forma, sentimentos, percepção, constituintes mentais e consciência. Coletivamente são chamados de Numa e Rupa. Numa é nome e Rupa é forma. Assim, o composto de nome e forma é o sinônimo dos 5 agregados. Tanto os agregados físicos como os mentais são caracterizados pela impermanência, sofrimento e não eu. Forte isso, né? Não eu. Você consegue anular a sua vontade diante de uma necessidade urgente? Você consegue anular a sua vontade para ouvir o outro, para ouvir a vontade do outro, para ouvir a necessidade do próximo? Só reflita, né? Não precisa responder aqui no vídeo. A causa do sofrimento. Na verdade, a causa do sofrimento, Samudaya Katya, é a palavra da Índia traduzida como causa, significa vir. Vir junto. Forma-se conjuntamente e surgir, aparecer. O Sutra considera o apego como a causa do sofrimento. E né? Se a gente for avaliar, o apego é a causa de todo o sofrimento, e é exatamente isso que esse Sutra, esse ensinamento vai trazer para nós. Apegos sensuais dos 5 desejos, ou seja, dos 5 desejos resultados dos objetos dos 5 sentidos. Os apegos sensuais são os apegos mundanos. O apego por existência se refere à existência superior nos níveis celestiais de renascimento nesses estados. É ainda o aspecto egoísta. O apego à não existência é o desejo pelo nada como condição de paz interior, considerado também egoísta. O desejo de não existência é tipo assim: se eu não fizer nada, eu não vou ter problema, né? Muita gente pensa isso. Se eu não tomar decisões, eu não vou ter problema. Se eu não ir em busca de tal coisa, eu não vou ter problema. Então, elas evitam tomar frente da sua própria vida, ou seja, ser o protagonista da sua vida, para evitar sofrimentos. Os comentários tradicionais interpretam como não existência, e é nesse sentido que aqui interpretamos. O budismo recomenda atividades positivas e uma atitude de não eu para purificar a sociedade nesta vida. Professor Mizuno. Aí volta a atitude do não eu que eu acabei de dizer, né? Que assim, o não eu é basicamente anular o seu ego, anular as suas vontades. Quando você chega dentro de um espaço espiritual,
em especial os que lidam com a mediunidade de incorporação, onde você vai ser convidado a sentar na frente de uma entidade para ali colocar suas queixas, para ali buscar uma orientação. O não eu significa você pensar que o seu problema não é o maior problema do universo, que a sua causa não é a mais importante, que provavelmente há pessoas ali naquele mesmo lugar que dependem e precisam ou que têm problemas de uma esfera muito maiores, ou se é que a gente pode mensurar um problemão de um probleminha, mas há pessoas ali que têm menos condições de lidar com os problemas delas do que você. Só que a todo momento o ser egoísta eu entendo como quando você coloca as suas prioridades à frente. Quando você chega, por exemplo, numa fila do SUS e até então você está apenas com uma dor de dente, mas há uma pessoa ali que está sem a perna. Você colocar o seu problema como sendo maior, a falta de empatia, a falta de olhar o próximo, de ter essa compaixão, essa sensibilidade de que todos nós, seres humanos, nós vamos passar e enfrentar os mesmos problemas cotidianos. Todos nós teremos que trabalhar, todos nós teremos que estudar, todos nós seremos traídos um dia, todos nós seremos abandonados, todos nós passaremos por dificuldades, seja financeira, seja uma necessidade de saúde, né? Então, é você não colocar os seus problemas em uma instância de urgência ou numa instância de mais importante do que as dos demais. Assim, os problemas eles existem, né? Não tem como levar uma vida sem problemas. Agora, até mesmo esse apego à dificuldade faz com que você sofra mais, faz com que a sua vida se torne mais pesada, se torne uma vida mais difícil, né, ou mais sufocante para você. Então, os problemas nós temos, ele é inerente da experiência de encarnados. E assim, independente do karma, igual muitas culturas, tradições e religiões gostam de bater na tecla, mas o karma dessa pessoa é esse, né? Ela escolheu isso em outras vidas. Independente de karma, o sol brilha para todos nós. A todo momento nós estamos fazendo escolhas que podem potencializar as dificuldades ou que podem facilitar a resolução das mesmas. O que difere mesmo um indivíduo do outro é a capacidade que ele tem de enxergar as oportunidades. Disse que a gratidão é uma das formas ou um dos meios de se alcançar uma ascensão ou de receber as melhores energias do universo. E durante muito tempo eu escutei isso, mas eu não entendia. Eu nunca fui de questionar também essa máxima universal. Mas eu percebi que é verídico, né? E é irrelevante que a gente acredite nisso ou não. Mas a lei da gratidão, ela faz com que as engrenagens funcionem a nosso favor. Quando você é grato pelo pouco que você tem, e não adianta você dizer, mas eu não tenho nada. Você tem saúde, você tem a capacidade ainda de discernir, né? Você ainda tem a possibilidade de ouvir ou me ver. Você está agora acessando por um meio tecnológico, você está acessando informações. Então, algumas pessoas que nada do que eu disse, do que eu citei agora, possuem.
Então, querendo ou não, isso são oportunidades, né? São oportunidades de você se garimpar e fazendo uma reforma íntima, olhar o que de fato tem de bom em você, mudar o que tem que ser mudado, e fazer uma eleição do que é positivo, né? Eleger em você as suas habilidades, não esperar esse reconhecimento do outro, não esperar que o outro venha dizer que você é importante, que você é maravilhoso, que você é magnífico, que você pode, que você deve. Você tem que ter essa certeza, porque o que nós somos e para onde nós vamos depende exclusivamente do que nós fazemos de nós mesmos e do que acreditamos que somos. Nossa, parece tudo muito filosófico e profundo, assim, para a gente poder ouvir e discernir, ou ao mesmo tempo ouvir e digerir essas informações, porque são verdades intrínsecas, né? Que a gente intrínsecas e implícitas, né? Que a gente não percebe. Às vezes explícitas, vamos colocar dessa forma. Às vezes são verdades sim que está na nossa cara, estão aí evidentes, mas nós preferimos burlar, nós preferimos colocar diante dos nossos olhos o véu da ilusão e tocar a banda como se nada tivesse acontecendo, né? Como se o universo fosse regido pela lei do acaso, né? Acaso esse que não existe. Como nós bem sabemos, o acaso não existe. O que existe são causas e consequências, né? Ação e reação. Então, tudo isso aí era para eu poder falar só do não eu, né? Extinção do sofrimento, olha que bacana. O sutra define a verdade da extinção do sofrimento, Nirodha Satya, como a eliminação dos apegos e o estado de nirvana. O nirvana, para que você entenda, seria um alto estágio de consciência espiritual, né? Um prazer espiritual, uma completude espiritual, uma plenitude. É quando o indivíduo alcançou um êxtase espiritual. Ele está em contato direto com o divino e esse contato independe de sacerdotes, de religiões ou de templos. Sutras primitivos descrevem Nirvana como a eliminação das máculas. Olha, eu nem sabia que o texto ia explicar isso. Como eliminação das máculas, extinção da ganância, raiva e ignorância. Nesse contexto, a extinção do sofrimento é Nirvana. Ou seja, quando você extingue as suas dores, a sua ganância, a sua raiva e a sua ignorância, né? A monja até faz um poema muito bonito, que é o poema do arrependimento. E eu vou fazer esse poema com vocês antes de encerrar esse vídeo. Eu vou até deixá-lo aqui à espreita, porque é um poema muito bonito e fala justamente sobre isso daqui que eu acabei de falar, né? O Nirvana é a eliminação das máculas, extinção da ganância, da raiva e da ignorância. E aí no final desse vídeo eu vou fazer com vocês o poema do arrependimento, que é muito bonito, é uma das preces que nós utilizamos aqui no templo, né? Também da monja Coen. E é isso, eu espero que toque você também, né? De alguma forma. Eu gosto muito desse poema. Continuando, o caminho. A verdade do caminho, Marga Satya, se refere à extinção do sofrimento, ao caminho de prática ao nirvana. Conhecimento
é conhecido como o caminho nobre de 8 aspectos ou 8 passos. Olha só quais são esses 8 passos. O primeiro passo é o ponto de vista correto, tá? Sabedoria e compreensão das 4 nobres verdades da origem interdependente. Alguns consideram como fé correta, para os de pouca experiência que ainda não adentraram o nível da sabedoria superior. Então, assim, o ponto de vista correto é você olhar para aquilo que vai. Eu vejo dessa forma, tá? O ponto de vista correto é você olhar para aquilo que é construtivo. Não dá vazão ou campo ou possibilidade de pensar nos fracassos, nas derrotas, nas dores no próprio sofrimento em si. É enxergar as possibilidades, é estudar essas possibilidades. Olha, essas 4 nobres verdades e esses 8 caminhos aqui, esses 8 passos, eles são, na verdade, um convite obrigatório ao autoconhecimento. Desculpem, gente, o cansaço. Eles são o convite ao autoconhecimento, a essa busca ou a esse mergulho internamente, né? Para que você se conheça mais. Então, um ponto de vista correto é você olhar à frente e enxergar apenas as possibilidades, apenas as coisas boas, apenas aquilo que vá te ajudar ou servir de ferramenta para que você alcance o que você tanto almeja. Depois tem o pensamento correto. Quantas e quantas vezes os pensamentos é o que mais nos afastam da realização dos nossos desejos? Porque a gente começa a pensar naquilo que nos disseram, daquilo que nós vimos, como foi com o outro. Porém, o outro é o outro. E talvez quem te disse o que disse jamais tentou, jamais buscou isso para ele próprio. E falar é muito fácil, né? Falar de problemas, do enfrentamento dos problemas é muito fácil. Mas todos os problemas são solucionáveis. Todos, todos, todos. E nenhum problema durará para sempre. Todos os problemas, eles possuem também o seu prazo de validade. A vida, em um todo, ela é essa compensação do ora muito alegre, ora muito triste. Ora muito realizado, ora com sentimento de fracasso. A vida é isso. Ora amando demais, outrora amando de menos ou sozinho, solitário. Então, nós só precisamos aprender a viver aqui, ó, no entremeio dessas duas, desse pêndulo que vai, às vezes, nos trazer boas notícias, às vezes más notícias. E a vida segue, independente de você parar. William Shakespeare, no texto dele, O Menestrel, ele diz o seguinte: a vida não para você juntar os cacos. A vida vai seguir, né? O mundo não vai parar para que você possa sentar e juntar os caquinhos do que restou daquilo que fizeram com você. Seja de uma traição, seja de uma perda de um emprego, seja de uma dificuldade financeira, seja de uma dificuldade espiritual ou de saúde que você esteja passando. Então a vida não vai parar. Você vai precisar aprender a conviver com isso. E nós, seres humanos, nós temos uma capacidade maravilhosa que é a capacidade de adaptação. Nós conseguimos nos adaptar a todas e quaisquer circunstâncias, né? Nesse exato momento que eu faço esse vídeo, o mundo está vivendo um estágio, um processo de pandemia. Portanto, há uma recomendação mundial para a quarentena, para um recolhimento, para o isolamento social.
E muita gente está vendo isso como muito negativo. Pelo menos aqui no Brasil, eu sei que tem pessoas de fora que me assistem, há muitas pessoas no Brasil resistentes a essa recomendação, agora até por pedido da presidência, né, para não parar o Brasil, fazer essa movimentação. Mas o que é aquele famoso ditado, né? Aquilo que não te mata te dá força. Por que é tão difícil ou tão insuportável estar confinado dentro da sua casa? A sua casa deveria ou deve ser o local onde lhe traz a maior segurança, o maior conforto, a maior estabilidade possível, né? É o local que traz o seu luxo, a sua possibilidade de descansar, a sua possibilidade de se sentir acolhido em um lar, de se sentir protegido. E o engraçado é que essas mesmas pessoas, elas quando estão trabalhando, quando estão nas suas rotinas normais, elas estão lá nas redes sociais calculando os dias para chegar ao final de semana e elas terem a possibilidade de ficar em casa, às vezes sem fazer nada, às vezes sem compromisso nenhum, ou até mesmo calculam os dias da sua folga para poder ter um descanso. Então, esse momento, né, em que a natureza nos obriga a ficarmos reclusos nos nossos lares, a ficarmos quietinhos nas nossas casas, deveria ser um momento de muita felicidade, não pela pandemia, óbvio, né? Mas de felicidade no sentido de você ter a possibilidade de colocar a sua rotina em dia, ter um tempinho maior com a família ou com seus bichinhos de estimação, aproveitar para estudos, né? Eu estou vendo uma quantidade exacerbada de pessoas reclamando desse confinamento, mas pessoas que poderiam estar aproveitando esse tempo para reciclar algum tipo de conteúdo, de assunto. Ainda é possível esse contato, o contato virtual. Então, ligar para alguém, sai um pouquinho do WhatsApp, né? Em terra de WhatsApp, receber uma ligação de um amigo é um presente dos deuses. Então, ligar para aquele parente distante, saber como ele está, né? Abraçar a sua família, os seus bichos, cuidar das suas plantas, do seu quintal. Ter essa possibilidade de conectar ou se reconectar consigo próprio, né? Eu vejo como muito positivo, assim, a gente vai passar aqui, já foram cerca de 8 ou 10 dias, não sei, ainda falta ainda alguns dias, e eu tenho visto que esse tempo está sendo produtivo para mim, porque eu estou conseguindo colocar algumas pautas que estavam pendentes em dia, e estou me esforçando para dar conta de acabar tudo que estava pendente nesse período. Então, talvez, se a sua vida, quando está trabalhando, ela é muito exaustiva e quando está em casa, ela passa a ser muito monótona, o problema não está na sua rotina, está no que você faz da sua vida, está no que você acredita ser o melhor para você, né? Mas a academia você pode fazer em casa, né? A caminhada você pode dar uma voltinha aí na sua quadra, na sua rua, né? Então, assim, são questões que é difícil compreender o real desejo do ser humano, né? Se tá chovendo, ele quer sol, se tem sol, ele quer chuva, tá sol demais. Então, parece que nunca nós vamos agradar a maioria, nunca haverá uma satisfação, uma macro satisfação, e o universo não vai parar por causa disso. Te agradando, você preferindo ou não o verão, ele vai chegar na época certa, né? E vai dar passagem para a próxima estação e assim vai ser, né? Você amando ou demais, incondicionalmente alguém ou não, um dia você vai ser desligado dessa pessoa, né? Os laços que nos unem, que é a vida, são os mesmos laços que nos separam, que é a morte. Então, esse apego a tudo que é externo, que está fora de você, isso só vai te condicionar a uma vida de sofrimento ou uma vida depressiva, tá
bom? No, no passo 3, nós temos aqui a fala correta. Eu falei do pensamento correto? Não sei. Pensamento ou determinação que precede a ação ou fala. Para uma pessoa ordenada e prática, é o pensamento correto através da mente cada vez mais gentil, compassiva e pura. Para os leigos, é pensar corretamente sobre a situação e agir determinadamente de acordo. Então, o pensamento correto é você abrir a sua mente para o que também vai contribuir para a resolução dos seus problemas. E não ficar sentado pensando só no pior ou no que fulano faria, Beltrano faria. A vida é sua, o problema é seu e o apego é seu. Então, cabe a você solucionar isso do seu modo, com as suas ferramentas, com as suas habilidades e possibilidades. O terceiro passo é a fala correta. Isso é muito importante, a fala correta. Surge do pensamento correto. Não mentir, não usar linguagem pesada, não falar mal dos outros, não caluniar, não falar frivolamente e usar a fala beneficiando a todos e conduzindo à harmonia, pela ternura que nutre a todos os seres. A fala correta é não abrir a boca. Buda que me desculpe e a monja também, mas a fala correta é não abrir a boca para falar merda. Tantas pessoas são procuradas para dar um conselho, né? Às vezes nem querem conselho, às vezes você se abre com alguém querendo apenas que alguém te ouça e os comentários são sempre os piores, né? As pessoas... eu não tenho o hábito de desabafar com ninguém. E as poucas vezes que tento, me arrependo em seguida. Porque eu vejo que as pessoas estão condicionadas a reclamar. Elas querem que os problemas delas, como eu já havia dito, sejam maiores do que os seus. Então, às vezes você está desabafando com alguém e essa pessoa, quando você fechar a boca, ela vai começar a falar dos dela para mostrar que a desgraça dela é maior do que a sua, portanto, você não deveria estar reclamando tanto, portanto, a sua vida é fácil. E a fala correta está intimamente ligada a isso. Abra a boca para falar coisas positivas, palavras positivas, para abençoar o próximo, né? Não mentir é muito importante. Não usar... não mentir nessa terra de fake news é o mais complicado. As pessoas não têm o hábito de buscar a origem das informações, né? Não mentir, não usar linguagem pesada, não falar mal dos outros. Isso daqui, Jeová, é complicado. As pessoas não enxergam, né, que quanto mais elas falam dos outros, talvez elas estão falando delas próprias, né? Talvez o falar do outro é apenas colocar no outro as responsabilidades por uma vida mal condicionada, que na verdade é a vida que você também segue. E então é mais fácil falar dos outros do que olhar para o próprio umbigo. Não caluniar, não falar frivolamente e usar fala beneficiando a todos, conduzindo uma harmonia, né? Quando a gente vê aí alguém trazendo uma fofoca, ao invés da pessoa ouvir e banir aquela informação, ou ouvir e deixar para lá, ou simplesmente já dizer, olha, não é sobre mim, não quero ouvir. Não me envolve, não é meu respeito, então não é do meu interesse. Não, as pessoas gostam de escutar e dar a essa fala e germinar essa semente que vai virar aí uma contenda, uma discórdia e atrapalhar a relação de muitas pessoas. Infelizmente, ainda existe gente com esse coração, né? O passo número 4 diz ação correta. Surge do pensamento correto. Não matar, não roubar, não cometer adultério. É praticar boas ações como a de proteger e cuidar de todos os seres, observando os valores éticos. Ética é uma palavra que parece que o século XXI desconhece, né?
As pessoas precisam retomar a ética. Ética vem do grego ethos e significa modo de ser. Então, a ética é basicamente você aprender a conviver com o outro, não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. É você ter um pouquinho de empatia ao olhar e observar o outro, porque o julgamento não cabe a você, né? Como eu disse mais cedo nesse vídeo, todos nós estamos condicionados às mesmas condições. Eu acho isso engraçado. Uma vez, na sala de aula no ensino médio, eu estava refletindo, né, sobre o amor que nós temos aos nossos parentes. Sejam eles irmãos, primos, pessoas que você convive, né, pessoas que você ama. Você aprendeu a amar essas pessoas, né? Você aprendeu a respeitar a diferença delas. Às vezes não. Às vezes você não aprendeu. Você ainda está no processo. Ainda seja muito difícil para você. Mas eu hoje, eu posso dizer isso. Eu aprendi a amar as pessoas ao meu redor. Tanto os meus filhos de axé, né? Todos os meus filhos de santo, os meus amigos, os meus parentes. Eu aprendi a amar. E quando eu falo de amor, eu não estou falando daquele amor supérfluo que muitos de vocês que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo fazem. Eu não estou falando desse amor supérfluo da boca para fora, mas um amor que não julga, um amor que a sua escolha é essa, a sua decisão é essa para sua vida, é o que te faz bem, é o que tu quer, então siga em frente. Não vou tentar te converter para uma ideia, para um pensamento ou para uma crença que faz bem para mim e que para você talvez não faria, porque o seu contexto é outro, as suas habilidades é outra, as suas expectativas são outras, a forma como você enxerga e lida com o mundo é diferente de mim. E então eu estava refletindo sobre isso, né? Assim, que caramba, a gente aprende a amar as pessoas, né? Isso é muito óbvio que eu tô te falando, tá? Observe, você aprende a amar as pessoas. Esse amor de respeitar, de entender, de compreender, né? Às vezes, muita coisa a gente discorda, mas o amor faz com que a gente aceite. E aí eu estava dentro da sala de aula nesse dia e eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor e falar assim, e essas pessoas aqui, por que eu não a amo? Por que eu não as amo, né? Por que eu não amo todas essas pessoas? Isso numa sala de aula com mais de 40 alunos. E subitamente me veio um insight, ou um satório, uma iluminação, uma resposta de que a falta da convivência faz com que nós tomamos uma postura adversa ou contrária ao outro. E é verdade. Quando você não convive intimamente com o outro, você se torna uma pessoa, além de egoísta, você se torna uma pessoa insensível. Porque veja, o que faz com que você ame as pessoas próximas de você é porque você já as conhece. Você conhece intimamente as capacidades, as habilidades, os defeitos. Você conhece aquela pessoa, você julga que conhece aquela pessoa até internamente, né? Embora isso é improvável, a gente conhecer alguém 100% e principalmente internamente. A gente só conhece aquilo que o outro resolve mostrar para nós. Mas pensando sobre isso, eu comecei a observar, talvez se eu convivesse mais com essas pessoas, eu as amaria como elas são. Por que eu, por exemplo, não gosto daquela coleguinha que tem o tom de voz muito alto? Talvez eu não conheça a realidade de que ela pode ter sofrido uma agressão,
enquanto mais jovem e ter sofrido a perda da audição de um dos ouvidos, por isso ela eleva o tom de voz. Talvez aquela menina tão metida, que se demonstra tão antipática, tão apática ao mundo, ou tão soberba, na verdade ela está tentando mostrar que ela é carente, né? Que ela tentando chamar a atenção para que ela receba mais olhares ou mais admiração das pessoas, porque talvez ela não tenha isso em casa. Talvez em casa ela é achincalhada pela própria família, ela é rebaixada pelos irmãos, né? Então, muda o nosso olhar quando você começa a enxergar o outro dentro da pirraça ou dentro daquilo que ele está se propondo a mostrar, que, coitado, foi a forma que ele encontrou de se superar. Uau! Forte tudo isso, porque eu tô parando para me ouvir e a mente acabou reverberando coisas assim de... Sabe quando você fala coisas que é pra você, você precisa... Exatamente, a carapuça serviu aqui. Eu preciso assistir esse vídeo depois. Então, vamos para o quinto passo. O quinto passo é um meio de vida correto. Conduta correta na maneira de viver, de se manter, com hábitos regulares e saudáveis de dormir, comer, trabalhar, fazer exercícios e descansar. Essa vida correta, eu tô ruim, tô mal. Esse dormir, comer e fazer exercícios, preciso mudar. Eu vou falar de novo, porque talvez eu falei rápido e isso é para você. Um meio de vida correto. Além da conduta, é a maneira ao qual nós vivemos. Ou seja, os nossos hábitos precisam ser saudáveis. Veja, dormir, comer, trabalhar, fazer exercícios e descansar. Viver de maneira a melhorar a saúde, ser mais eficiente e criar harmonia, eficiência e saúde para todos. Ter meios de vida que considerem outros seres, outras formas de vida, o respeito e dignidade próprios e dos presentes e dos passados. As futuras gerações, a sustentabilidade e a melhor qualidade de vida. Sustentabilidade, eu acho que era uma matéria que tinha que ser assim, trabalhada lá na educação básica, porque as pessoas não sabem o que é sustentabilidade e não buscam isso de uma maneira inteligente, né? Elas acham que sustentabilidade é reciclagem. E por mais que a reciclagem seja um ponto, uma ferramenta da sustentabilidade, ela não define a sustentabilidade em um todo. Sustentabilidade, ela não vai só em questão de recursos naturais, ela vai também em questões emocionais, né? De você compreender que o outro, ele tem o direito de sentir raiva, de falar alto, de te ofender não, isso ninguém tem o direito, mas ele tem o direito de falar o que ele pensa ou o que ele precisa falar, e que talvez isso vai te ferir, e que talvez isso vai te machucar. Talvez naquele momento seja algo que para você vai ser um espanto, vai ser algo... Ah, mas por que você está me dizendo isso? Eu te amo tanto. Mas era a única válvula de escape para ele colocar para fora aquilo que ele sente. E a gente precisa compreender que as pessoas que a gente ama, elas também vão nos ferir, elas também vão ser as principais que vão nos ferir, que vão nos machucar. Dói muito mais em nós recebermos uma chateação vinda de alguém que a gente ama. Sabe por quê? Porque de quem você não ama já é indiferente para você. Não vai ter impacto, não vai causar, vai ser irrelevante para você.
pessoas externas que não convivem com você te, te chatear ou te humilhar, que seja. Agora, quando vem de alguém que você já tem um costume, um hábito, que você já tem um amor e um carinho, isso vai doer e vai doer muito. Vai doer profundamente. Você tem o direito de sentir essa dor. Você tem o direito de se sentir como, é, como uma pessoa que foi rejeitada. Mas entenda que talvez aquela pessoa não tinha uma outra forma de falar. Quando forem falar algo sobre você, se coloca no lugar dessa outra pessoa. Olha só, eu sei que isso é muito difícil, eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que eu consigo isso, não. Tá? Nossa, pela mão da glória, não vão me julgar por isso. Eu estou em processo, assim como você que está assistindo esse vídeo. Mas se coloque, tenta assim, ó. Vamos tentar fazer essa dinâmica da próxima vez que isso acontecer. Se coloque no lugar do outro. E o porquê o outro tem esse olhar sobre você. Muitas das vezes, nós estamos sendo buscando sermos bons para alguém, mas na verdade a gente está sendo chato. Na verdade, a gente está sufocando, na verdade, a gente está coagindo aquela pessoa, impedindo aquela pessoa de mostrar as habilidades que ela tem. Porque na sua mediocridade, você entende que aquela pessoa depende 100% de você. E não. Isso é muito comum, por exemplo, com mães. As mães que criam seus filhos achando que eles nunca vão crescer. E eles crescem. E eles tomam decisões diferentes daquelas que você planejou, você como mãe planejou para eles. E isso vai te frustrar. Isso vai doer em você. Mas isso é o melhor que ele também precisa se lapidar. Imagina se todas as vezes que o filho precisasse tomar uma vacina, a mãe colocasse o braço na frente da agulha para que o filho não sentisse dor. Vai chegar um momento que ele não criou, vai chegar um momento na vida que ele vai perceber que ele não criou imunidade. Ele não criou condições de poder lidar com determinadas coisas na vida, porque a todo tempo a mãe esteve ali para protegê-lo, para bajular. Então entendam que a proteção, o amor, o carinho, o cuidado, tudo isso exacerbado, exagerado ou demais é chato. Causa uma estranheza no outro. E a gente precisa se observar. E às vezes a gente é tão bom que a gente esquece de observar a dose exagerada dos sentimentos, né? Então, se colocar no lugar do outro é pensar isso. Caramba, será que eu não exagerei na dose? Será que eu tentei cuidar demais? Dar atenção demais? Tomar as decisões demais? Deixa que o outro escolha, deixa que o outro fale. Porque senão ele vai falar isso tudo da pior maneira e no pior momento. As pessoas, elas têm esse hábito. Elas têm o hábito de falar verdades em momentos mais improváveis da vida. Isso é normal do ser humano. Porque ele vai falar no momento que é mais confortável para ele. E para você pode ser o seu pior momento. Pode ser aquele momento que você não desejava ouvir nada de ruim ou de cruel. E talvez o que o outro está falando nem é tão cruel assim. Mas você já está em uma condição tão sensível que qualquer verdade, por melhor ou mais bonita que seja dita, vai doer. Vai doer porque você está sensível. As suas feridas estão expostas, né? As suas cicatrizes ainda não estão curadas. Forte tudo isso, né? Profundo tudo isso. Vamos para o sexto passo que eu preciso acabar. Que inclusive essa vida correta, como eu disse, eu não sigo tudo.
Preciso. Não, de tudo aqui ainda preciso mudar muito. Ainda estou em processo. Todos nós, né? Estamos em processo. Espero que nós tenhamos ainda muitos anos de vida para que a gente consiga concluir esse processo. Não findarmos aí no meio do caminho, né? O sexto passo é o esforço correto, dedicar-se constante e assiduamente ao caminho de obter os ideais de fé religiosa, ética, educação, política, economia e saúde, produzindo e aumentando o que é bom e prevenindo e eliminando o que é mal. Bonito isso, né? O esforço correto é a gente se empenhar em entender os processos ao nosso redor, entender sobre a biologia, entender sobre a religião, entender sobre a política, entender sobre todo o meio em que a gente vive. São tantas as pessoas que ultimamente vivem apenas como aqueles gravadores xing-lings, aqueles gravadores de pior qualidade, elas só repassam informações que elas ouviram. Ah, me disseram que vai acontecer isso e isso. Me disseram que a decisão do presidente é essa. Me disseram que tal dia o WhatsApp vai parar. E elas aprenderam a não questionar mais as fontes. E isso é como viver dentro de uma bolha, é como viver dentro de uma caixa onde a verdade não existe, porque você só se baseia no que te disseram, no que te falaram, no que você acha que é, no que você concluiu por si só, sem qualquer base, sem qualquer fonte, sem qualquer origem ou fundamento. Então, o esforço correto é se empenhar em obter ideias sobre a fé, sobre a ética, sobre a educação. Tudo isso é muito importante. O sétimo passo é a atenção correta. Manter-se atento garante que, com a correta consciência e percepção, nunca sejam esquecidos os objetivos ideais de fazer o bem a todos os seres. Na vida diária é agir com cuidado e atenção, pois qualquer momento desatento pode causar um desastre. E é verdade, uma palavra maldita, um gesto mal feito, né? Basta apenas segundos para você destruir, por exemplo, uma relação de anos, uma confiança, né, de anos. Ah, isso aqui é perfeito, viu? Perfeito, perfeito. Eu vou até repetir. Manter-se atento garante que, com a correta consciência e percepção, nunca sejam esquecidos os objetivos e ideais de fazer o bem a todos. Na vida diária, é agir com cuidado, com atenção, pois qualquer momento desatento pode causar um desastre a você e aos outros, né? Do ponto de vista budista tradicional, significa manter-se constante atenção à impermanência, sofrimento e não eu, né? Lembra do não eu? Eu falei muito sobre o não eu no início do vídeo e você que chegou agora, depois assista esse vídeo completo no meu canal do YouTube. E o oitavo e último passo é a concentração correta. Aqui, referência... Ah, tá. A atenção correta eu acho que eu nem preciso explicar, né? Ela basta por si só. A oitava é a concentração correta. Aqui, a referência é os dhyanas, ou estados meditativos. Manter a mente calma e concentrada para permitir a manifestação da sabedoria completa e verdadeira a partir do qual surgem os pensamentos e ações corretos. Manter a mente clara e brilhante, ativa em tranquilidade e tranquila em atividade. É interessante isso daqui, né? A concentração correta é a sua capacidade de meditar em relação às dificuldades, é a sua capacidade de pensar, é a sua capacidade de refletir. Hoje em dia, as pessoas estão
tão cheias de si mesmas que elas mal se escutam, o que elas estão falando, elas mal se observam e, principalmente, elas não refletem antes de falar ou agir. Olha, gente, isso daqui foi uma aula daquelas. Bem, esse texto, né, essa tradução é um texto e tradução da Monja Coen. Esse texto é de janeiro de 2003. E aí, com os meus pitacos filosóficos malucos, né, com as minhas interpretações, que são minhas, o que foi bom, o que foi produtivo para você, utilize, compartilhe comigo depois também, se você pensou em algo mais. Resumindo, então as 4 nobres verdades são a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Então, primeiro é entender o que é o sofrimento, depois de onde vem o sofrimento, depois como acabar o sofrimento e, por último, qual é o caminho para dar fim de vez ao sofrimento. E ficou claro para nós que o sofrimento é, na verdade, o apego, né? A palavra sofrimento nesse contexto é a tradução do sânscrito dukkha, cujo significado mais próximo seria insatisfação. Então, quando a gente está insatisfeito, é como diz o ditado, a gente sai, né? Os incomodados que se mudem, não é assim? Então, quando você está insatisfeito com algo, você precisa mudar. Você precisa se propor a reorganizar o processo, a ressignificar a sua vida. Não dá para estar insatisfeito e, com os bracinhos cruzados achando que está tudo certo, que a vida vai se resolver por si própria. Não vai. Não vai. Você não tomar uma escolha com medo das consequências já é uma escolha. Você escolheu não tomar decisões. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque o universo, ele traz uma conta muito cara para nós, tá? Então é isso. E eu falei que eu ia compartilhar. Nossa, mãe, eu já tô quase 1 hora aqui com vocês. Eu falei que ia compartilhar com vocês o poema do arrependimento da Monja Coen, né? Eu ia falar mestra Coen, mas é válido também, ela merece. Esse poema eu vou falar aqui para vocês, tá? Ele deve ser feito dessa maneira, com as mãos em prece. É muito bonito e eu vou fazer com vocês 3 vezes, tá bom? E aí eu encerro o vídeo. Muita gente, quem tá me assistindo aí da Europa, vai começar o dia agora, vai começar esse domingo agora. Quem tá me assistindo aqui do Brasil também, ou tá começando o dia agora, ou tá como eu, ainda vai dormir, ainda não dormiu. Eu vou descansar já já. Eu vou até estar com olheiras. Então vamos lá. Então nós falamos nesse vídeo sobre as 4 nobres verdades que vêm do budismo. E essas 4 nobres verdades, elas nos disseram, elas trataram sobre o apego, né? Que o nosso sofrimento, a origem do sofrimento humano, está baseada no apego. E aí foi classificado os tipos de apego. Os apegos à família, o apego ao trabalho, os apegos à felicidade, o apego a uma vida luxuosa ou uma vida abundante. E aí, quando a gente não entende que tudo é um ciclo, tudo são processos, aí a gente sofre porque a gente não, o ser humano não está acostumado a lidar com perdas, né? Nós não estamos acostumados a lidar com os fracassos, com as derrotas, com a traição e por aí vai, certo? Então, olha só, eu vou explicar primeiro, tá? Sobre esse poema do arrependimento. Desde a época de Shakyamuni Buda,
Esse poema tem sido entoado de 15 em 15 dias nas luas cheias e nas luas novas de cada mês. É um momento de reflexão profunda sobre a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Podemos ter ações, palavras e pensamentos Buda, isso é, com discernimento correto, com a sabedoria correta, com a compreensão profunda da realidade ou da não realidade. É preciso acordar a mente para ela procurar a iluminação. A mente à procura dessa sabedoria, dessa compreensão clara e profunda de realidade. Tendo acordado para essa mente, precisamos continuar a prática incessante do Buda. E quando eu digo Buda, eu estou dizendo ser crístico. Né? Se você é cristão, para você vale o Cristo, ser Cristo, tá bom? Onde eu parei? Me perdi. Ela tendo acordado para corrigir nossas... Tá. Assim, de tempos em tempos, nos arrependemos e nos comprometemos a nos transformar, ao menos fazer um esforço de corrigir erros e faltas. O arrependimento nos purifica e torna acessível a pureza ilimitada e uma mente iluminada. E uma vida iluminada também, né? Logo, repita 3 vezes o poema do arrependimento no seu mais íntimo e verdadeiro estado, penetre o caminho do Cristo ou do Buda, né? Que é o caminho da iniciação mesmo. O poema é pequenininho, então, com as mãos postas em palma, você vai entoar junto comigo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascidos do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo e me liberto. Vamos mais uma vez? Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, boca ou mente, agora de tudo eu me arrependo e me liberto. Mais uma vez, todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascidos do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo e me liberto. Agora de tudo eu me arrependo e me liberto. Bonito, não é, gente? É que todo mal que você fez, né? Todo mal que você cometeu, que eu cometi, desde tempos imemoriáveis, ou seja, mesmo que a gente não lembre mais, por causa da nossa ganância, por causa da nossa ignorância sem limites, que vieram do nosso corpo, da nossa boca ou da nossa mente, agora nós nos arrependemos. Essa deveria ser uma prece diária, porque é tão linda e rica quanto um Pai Nosso, uma Ave Maria. E esse arrependimento precisa ser constante, né? Esse arrependimento precisa ser constante sobre os karmas que a gente gera no outro e para nós mesmos. Então, magníficos, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Que os nossos guias, mentores e mestres possam abençoar a sua existência hoje e sempre, abençoar a tua família, abençoar você e o seu caminho espiritual, seu caminho pessoal, seu caminho moral, profissional, familiar. Possa abençoar a tua saúde, o seu corpo físico, espiritual e emocional. Eu tenho muita gratidão pela tua existência, tenho gratidão pela sua presença aqui nesse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo
com um novo tema. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os inimigos também, tá bom? Eles também merecem receber o que há de melhor no universo. Então, um beijo, um forte abraço para vocês. Gratidão, namastê, axé, shalom, optcha e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.